Eu não acredito que essa mudança de comportamentos aconteça. Temos uma nova geração de presidentes neste momento. Frederico Varandas, Rui Costa, André Vilas-Boas, que eram a lufada de ar fresco do futebol nacional, mas continuam todos a fazer os mesmos comunicados, a dar as mesmas entrevistas, a queixar-se das mesmas coisas. Temos uma campanha eleitoral no Benfica, e eu já disse isto na rádio no outro dia, e imediatamente recebi dezenas de insultos nas redes sociais, porque estava a comparar as coisas. Não estou a comparar, são coisas de graus diferentes de gravidade, mas são coisas igualmente sintomáticas do mesmo fenómeno. Temos uma campanha eleitoral do Benfica em que os dois candidatos que estão ainda neste momento com possibilidade de vir a ser presidente do clube perdem tempo de campanha que deviam estar a falar com os seus sócios sobre o que vai ser o seu clube, sobre aquilo que são os benefícios de arbitragem aos rivais. Então, isto para mim é uma coisa estranha e difícil de entender. E a questão que eu quero deixar-vos aqui é como é que a gente impede isto? Porque eu acho que é impossível. Porque mesmo que de repente, e aqui entra o meu pessimismo, mesmo que de repente a gente diga assim, epá, castigos pesadíssimos, vamos aqui castigar pesadamente os clubes que prevaricarem. Hoje em dia, para ganhar este campeonato das percepções, eu não preciso sequer que seja o presidente, o diretor desportivo, o treinador, pode ser um bote qualquer que consiga uma legião de seguidores nas redes sociais, tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. É por isso que as televisões dos clubes têm sempre uma visão absolutamente distorcida daquilo que é a realidade, porque estão a falar para aquele conjunto de pessoas que são aquelas que depois vão insultar toda a gente que pensa de uma maneira diferente, porque viu de uma maneira diferente. Quer tenha visto de uma maneira absolutamente imparcial, quer tenha visto de uma maneira parcial para o outro lado. Portanto, eu acho que isto é absolutamente irregulamentável e que estamos condenados a viver com isto, mas isto lá está. É o meu pessimismo a falar. Estou à espera de ouvir o vosso otimismo a explicar como é que se resolve este problema. Zé, vais tu? Posso avançar. É assim, nós temos exemplos no mundo de regulação de competições e de outras competições em que estas coisas não se passam. Fora do terreno de jogo, eu acho que todos nós devemos aprender com o que se passa nas modalidades profissionais nos Estados Unidos. E isto é impensável acontecer. E há casos graves, atenção. Há punições muito graves, há situações muito graves, há agressões também. Eles também têm muitos problemas. Só que têm uma ideia principal. O mais importante disto tudo, digamos, entre aspas, é o nosso negócio, ou sem aspas. É a nossa competição. E quem coloca em causa a nossa competição tem que ser punido. Seja o jogador, dirigente, árbitro, treinador, o que for. Não interessa. É evidente que tu dizes, mas isto também é uma questão de cultura. É, claramente, é uma questão de educação. É, obviamente, uma questão de educação. Mas é fundamentalmente uma questão de estrutura que não permita que estas coisas, ou pelo menos que consiga não permitir que sejam potenciadas todas estas questões. E tu vês o modelo, portanto, que chega mais à Europa ou a nós, talvez seja a NBA. E a NBA, apesar de ser uma liga fechada, pronto, não é uma liga aberta, né? Mas isso é um modelo desportivo. Agora, as regras que todos têm que ter para participar naquela competição são muito claras. Mas tu tens uma outra questão aqui dentro, já nem é preciso ir tão longe. Os nossos participantes nas nossas competições profissionais não têm a mesma atitude nas competições da UEFA ou nas competições nacionais. Tudo, desde os bancos de suplentes, às declarações, a tudo. Os comportamentos não são iguais. E não é preciso ir buscar o exemplo americano, basta só ir ver a Champions. Quem está na Champions não tem... Aliás, repara, ontem eu estava a ver o jogo e um dos cartões amarelos que é dado, provavelmente ele até tinha razão em pedir um cartão amarelo porque é agarrado pelo Willman, certo? Bastou ele levantar o braço e pedir cartão amarelo e o árbitro dele que foi cartão amarelo a ele. E tu dizes, mas pá, se calhar até foi injusto. Provavelmente. Mas não, é. O que está ali regulamentado é a imagem da competição. Não queremos jogadores a pressionarem os árbitros para mostrarem cartões amarelos. Acabou. E toda a gente respeita o árbitro. O Pote falou ontem, levou amarelo.
certo? E o que nós sentimos, muitas vezes, não quer dizer que não haja, o Luís disse há bocado, há erros, mas o que nós sentimos é maior igualdade, maior respeito entre todos. E o que nós sentimos internamente é que a dimensão dos três maiores faz-se valer. Eu digo que isto é humano, as pessoas têm é da condição humana, Então tem que haver alguém que tenha essa capacidade de regular, de impor um conjunto de regras, de ser rigoroso para bem da competição interna. Para bem da competição interna e da qualidade da competição. E pode-se fazer isso contra o povo ou não? Essa é a minha dúvida. Porque se tu vais ver, por exemplo, os adeptos do Porto, e eu sou particularmente atento às redes sociais, pode ser uma minoria ruidosa, como dizem agora as pessoas das direitas. Mas se é uma minoria ruidosa, a verdade é que eu tenho visto inúmeras tweets de apreciação àquilo que o Porto fez, a dizer que finalmente estamos a pô-los no sítio. Mas era aí que eu ia. Era aí que eu ia, porque não sei se acabaste de dizer. Acho que o ponto fundamental, nós já tocámos nisto no outro dia, estes clubes, os três grandes têm isso em comum, portanto, eles ainda são dos adeptos. E, portanto, como eles são dos adeptos, há uma eleição que é democrática. E em cada eleição democrática tentas convencer os adeptos que tu és o melhor. Aparentemente, muita gente quer ser presidente neste caso do Benfica, mas se for Sporting e Porto, se calhar vai ser parecido, nesta fase que o Porto está. Portanto, aparentemente é um cargo que as pessoas gostam e, portanto, eles querem convencer. Nós vivemos na Europa e no mundo, vivemos um tempo especialmente delicado com os populismos e os extremismos. Mas os populismos e os extremismos são duas palavras que nós colocamos facilmente nos clubes de futebol, não é de agora, já é de sempre. Portanto, populismo sim, e extremismo, o mais possível. Portanto, isto é só populismo e extremismo. Não é mais nada. E, portanto, tu vês que o tipo de linguagem é o mesmo. E, portanto, eles, os dirigentes, são estes, mas se fossem outros, eram iguais. Nós estamos viciados nisto. Achamos que para convencer aqueles adeptos que nós somos bons, nós temos que atacar o inimigo. E o inimigo hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. Portanto, desse ponto de vista, com este modelo, sinceramente, eu acho que entre eles não vão chegar lá. E, portanto, eu nunca, talvez por conhecer tão bem isto, sempre achei que essa coisa da nova geração era pura demagogia, que deu jeito a várias pessoas, não só às pessoas dos clubes, e que o tempo ia encarregar-se de provar que era isso mesmo, que era demagogia vazia, que era um discurso sem qualquer conteúdo. Portanto, as pessoas que lá estão agora são exatamente iguais deste ponto de vista, é disto que estamos a falar, não estamos a falar de mais nada, só disto, são exatamente iguais aos anteriores. E, aliás, o Sporting já teve, antes deste presidente, teve um presidente que também era novo, e era o que nós sabíamos. Isto não tem nada a ver com a idade. E o Boa Vista há uns anos também teve um presidente novo. Não vamos com essa coisa da idade, acho que não é por aí. Portanto, vamos esquecer essa parte. Portanto, sobra a regulação. Mas a regulação, voltamos ao tema de há bocado, que é, não há regulação. Não há regulação porque a regulação é feita pelos próprios. Quando as pessoas dizem e criticavam imenso o conceito de disciplina, porque não sei quê, não, o conceito de disciplina aplica o quadro regulamentar, não é legal, regulamentar, que é definido pelos clubes, ponto. Então, se o regulamento manda a que se pague 100 euros de multa, o conceito de disciplina só tem que dizer justifica multa ou não? Justifica. Então são 100 euros. Mas porquê que as pessoas do conceito de disciplina é que vão ter a culpa? A única culpa que elas têm é ter aceitado o lugar. Pronto, ter aceitado ser saco de batatas de pessoas... Isso é outra discussão. Eu acho que a questão em volta do Conselho de Disciplina não tinha tanto que ver com a brandura das penas, mas mais com a... O quê? Com o tempo? Que o tempo demora? Não, também não tem culpa nenhuma. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Sim, mas tem a ver quando tu falas em regulação, porque isso também é importante, o tempo que demora a aplicar uma pena e a dimensão da pena. Isso é que são coisas que te levam a pensar outra vez quando tu vais... vou usar a palavra prevaricar, pensas 3 vezes.
Agora, se tu dizes que pá, isso vai ser um dia, não sei o quê, ou se o que eu pago com isso é fico na bancada e não posso... pronto, isso não é nada. E todos nós concordamos que as penas que se aplicam por coisas deste género ou outras, porque nos outros clubes também há presidentes que já foram culpados de andar nos corredores a falar com árbitros. Luís, não vamos muito longe. Eu, como treinador, muitas vezes gostava de ir às reuniões técnicas. Não ia sempre, mas gostava de ir a algumas reuniões técnicas, porque é o que se faz. E vocês sabem que os jogos de alto risco, a reunião normalmente faz-se 2 horas antes, não é? Não se faz 1h30 antes. Portanto, a equipa tinha que chegar um bocado mais cedo. Ou eu, se quisesse ir, tinha que chegar mais cedo, porque a equipa normalmente chega 1h30 antes ao estádio. E eu ia. Eu tive um destes jogos com árbitros internacionais, etc., em que ele foi muito claro. Olha, se acontecer aqui o que aconteceu na última jornada, em que vocês meteram umas fotografias por baixo da porta ao intervalo, com os lances da primeira parte, o jogo vai acabar ao intervalo. Disse o árbitro. E eu fiquei assim, disse, ok, meteram fotografias aqui por baixo da porta. Portanto, isto... Conheço um caso desses. Pronto. Foi, não foi? Okay. Estas coisas acontecem. Estas coisas acontecem. Portanto, este tipo, hoje, nós com as novas tecnologias, os árbitros no campo em si estão menos pressionados. Porque o VAR é, de facto, uma grande ajuda a decisões. E muitas vezes é o VAR que falha, que não chama a atenção para alguns lances. Porque dentro do campo é impossível ver tudo. É impossível. Dentro do campo é impossível ver tudo. Não acredito que se consiga ver tudo. Basta, eu dou um apito e apito um treino que tem uma intensidade diferente. A intensidade até pode ser tão elevada, mas as entradas, os contactos são diferentes. A intensidade pode ser muito alta, mas malta já não entra de sola constantemente, já não e vocês vão ver a dificuldade que têm. E se eles então começarem a simular uma ou outra falta, vocês nem sabem se é falta, se não é. Pronto. Portanto, eu sei que isto é difícil, eu sei que não é fácil este quadro. Agora, a imagem que nós passamos da nossa competição, da credibilidade da nossa competição, da confiança que nós temos que ter, mesmo como agentes. Eu vou a qualquer estádio, eu tenho que ter confiança naquilo que vai acontecer. Não posso estar constantemente a pensar que tu estás a decidir desta forma que me estás a prejudicar. Isto é um mau pensamento. E isto nunca deixou de acontecer. A questão só aprofundando aí um bocadinho, e depois temos que passar ao tema do Luís, é que eu neste momento estou convencido que muitos dos maiores populistas da nossa política não pensam aquilo que dizem. Dizem aquilo porque sabem que é aquilo que lhes dá popularidade. E a questão é se isso acontece também assim no futebol. Eu estou a imaginar os responsáveis dos clubes a fazerem... Porque eu acho que são pessoas equilibradas, apesar de tudo. Não são o típico grunho ou troll das redes sociais. E eu estou a imaginá-los ali a olhar para os comunicados e a dizer, isto se calhar é tudo tanga, mas bora lá que é isto, a malta quer é palha para comer e tal, e bora lá. Se calhar é assim que a coisa funciona também. Lá está, maldade humana e a vontade de tirar vantagem indevida das situações, que eu acho. Deixa-me só acabar com um toque otimista. Um toque otimista. Convém. Pronto. Em dois aspectos. O Zé falou nos bancos. Eu acho que os bancos estão bem melhor do que estavam há 1 ano ou 2. E eu acho que isso tem a ver com a ação. Portanto, o comportamento dos árbitros, a maneira como eles passaram a olhar para os bancos, não nesta época, mas já na outra época, ou até talvez na outra, e a punir coisas e a agir, quer o quarto árbitro, quer os árbitros, levou a que a maneira como os bancos se comportavam se alterasse. Do meu ponto de vista, acho que não tem nada a ver com o que nós vivíamos há 2 anos, que era uma epidemia, de facto. E isso é bom, quer dizer que quando tu decides e quando tu ages e não tens medo, há resultados. E depois, tentar tirar deste episódio todo uma coisa boa, e admitindo que o que está no relatório é o que se anda a dizer, portanto vou pôr estas salvaguardas todas, porque eu não sei nada, portanto só do que se vai Também ler. não viste o relatório, não estás comigo? Não vi o relatório. Não vi nada. Mas admitindo que é assim, acho que é bom que um árbitro veja uma coisa que acha que não está bem e escreva. Portanto, a parte do árbitro escrever o que vê, admitindo que escreveu e admitindo que é verdade, com essas salvaguardas todas, portanto, acreditando nisso tudo,
é bom que ele escreva. E isso já é bom versus outros tempos e outras coisas. Portanto, quer dizer que ele sente a confiança necessária para escrever e acha que não lhe vai acontecer nada de outro mundo por escrever. Portanto, isso, eu tenho que olhar para isso como uma coisa boa. Admitindo essas coisas todas, admitindo que isto é tudo assim, tenho que olhar para isso como uma coisa boa. Portanto, é uma boa base, como a história dos bancos para mim também é uma boa base. A maneira como hoje não temos cotoveladas e não sei o que no nosso campeonato também são boas bases. Portanto, nós temos coisas que são muito melhores do que eram há 10, 15, 20 anos. Quer dizer, sobre isso não há dúvida. Tu tens coisas melhores, Luís, tens coisas melhores e tens coisas melhores também porque a tecnologia vem ajudar. Porque o VAR vem ajudar muito. Sem dúvida, Vem sem ajudar dúvida. muito.